Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 129. Nós estamos hoje no segundo livro de Crônicas, capítulos de 5 a 9. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. Hoje é o dia de número 129. Com a graça de Deus, vamos avançando agora para praticamente a segunda parte, terminando a primeira parte do segundo livro de Crônicas. Como o padre disse ontem, esse início do segundo livro de Crônicas, do capítulo 1 a 9, nós temos como personagem principal Salomão. Do mesmo jeito que foi apresentado o rei Davi, na segunda parte, ali no começo na segunda parte, principalmente do primeiro livro de Crônicas, Davi foi apresentado com um aspecto muito positivo, principalmente a sua santidade, aquilo que ele tinha feito de bom. Os pecados, os erros são praticamente aqui não apresentados no livro de Crônicas, com exceção quando ele pede para fazer o recenseamento. Aqui Salomão também é apresentado principalmente nos seus aspectos positivos. Para nós não fazermos apenas em um dia toda a vida de Salomão, do capítulo 1 ao capítulo 9 de 2 Crônicas, que seria algo muito longo, seria muito difícil de ser compreendido, nós dividimos Salomão, que está entre o capítulo 1 e 9, em duas partes. Primeiro, do capítulo 1 até o capítulo 4, que nós vimos ontem, que foi até a construção do templo, e depois nós temos a segunda parte da vida de Salomão, que é após a construção do templo, que nós vamos ver no dia de hoje. O capítulo central do dia de hoje, eu acredito que seja o capítulo, para mim, de uma forma muito clara, o mais bonito. Todos são importantes. O capítulo 6 merece até uma leitura. A bênção que Salomão pedia para aqueles que rezassem naquele local que estava sendo abençoado. Então ali nós temos um dos capítulos mais bonitos da Bíblia e nós vamos lê-lo daqui a pouco. Se o padre pudesse explicar aqui em poucas palavras, se fosse necessário aqui apenas poucas palavras, eu diria assim, que esses capítulos vão nos abordar a dedicação do templo, a resposta de Deus às orações de Salomão, a consolidação e a impressionante sabedoria e riqueza de Salomão, essa é a terceira parte, e aí depois, por fim, novamente vai destacar a importância da adoração e da fidelidade de Deus. Então nós temos aqui 4 temas principais. Primeiro, a dedicação do templo, depois a resposta de Deus às orações de Salomão, depois a consolidação do reino de Salomão e a sua impressionante sabedoria e riqueza, e aí por fim, a importância da adoração e da fidelidade de Deus. Agora nós vamos dividir em capítulos diferentes. No capítulo 5 nós temos aqui o transporte da arca. Muito bonito também esse capítulo, um capítulo que merece toda a nossa atenção. Primeiro Salomão ele convoca os líderes de Israel. Depois a arca é carregada com uma carruagem com todo respeito, onde depois é imolado ovelhas, bois, são sacrificados animais. E aqui esses dias eu pesquisando, eu pensei assim, por que é sacrificado animais? E alguém dizia nos comentários, o coitado dos animais, o objetivo do sacrifício dos animais, eles comiam animais de toda forma. Qual era? Deus ele queria que as pessoas se reunissem em comunidade, em família. A alimentação é uma forma das pessoas se reunirem, é uma forma das pessoas estarem juntas, e aqui elas estariam juntas para rezar. Então, através do sacrifício dos animais, através de uma refeição, através desse momento comunitário, as pessoas estariam se relacionando, estariam também oferecendo louvores, orações ou apresentando seus pedidos a Deus. Então é por isso que nós temos aqui a alimentação. O sacrifício dos animais, eles eram realizados de qualquer forma mesmo, Deus santifica aquilo que era pagão. Para quê? Para aquilo que era apenas uma simples refeição no passado se tornar um momento de união,
um momento de confraternização, um momento de encontro familiar e também de louvor, agradecimento ou pedido, dependia o tipo de sacrifício que era feito a Deus. Então, nós temos Salomão organizando os líderes, organizando a carruagem que iria trazer a arca, oferecendo sacrifício nos Santos dos Santos, e depois na arca tinha apenas a tábua da lei, ou as 2 tábuas da lei, que deviam ser respeitadas, que deviam ser guardadas com todo respeito. Essas 2 tábuas da lei, no templo, elas foram colocadas naquilo que era o Santo dos Santos. Então o templo aqui, muito bem feito, algo extraordinário. E aí quem iria servir o templo? Quem iria servir o templo eram os sacerdotes. Então no final do capítulo 5, nós temos aqui a santificação daqueles que iriam servir o templo, que era o sacerdote. E aí tinha a nuvem da aliança, mostrando que Deus, quando ele vinha na nuvem, quando a nuvem talvez o termo correto não seja a nuvem da aliança, o termo que a Bíblia diz é a nuvem obscura. Então descia como se fosse uma nuvem próxima do povo de Deus, e ali era como se Deus estivesse próximo deles. E aí também pesquisando e pensando, por que uma nuvem? O que significa que Deus mostrava a presença dele através de uma nuvem? Deus querendo mostrar que ele estava próximo do povo. Veja, cada vez mais, antigamente pensavam que Deus estava acima das nuvens, acima dos céus, e aqui Deus já se tornava mais próximo através de uma nuvem. Depois Deus se tornou ainda mais próximo através do Santo dos Santos, ali no templo, local sagrado, até chegar um momento da história que é o ápice. Deus, ele não fica próximo, ele fica unido, junto, ele se faz um de nós, ele se encarna em Jesus de Nazaré. Então, nós temos aqui o transporte da arca e depois a dedicatória do templo, onde a arca é colocada no Santos dos Santos, Deus é glorificado, a sua glória enche aquele local, e depois os sacerdotes que iriam servir o templo, eles eram santificados e ali eles estavam com a presença divina preparados para todo o serviço que aconteceria naquele templo. A divisão das tribos, a divisão daquela tribo de Levi, de Arão, daqueles que eram descendentes de Arão, que eram sacerdotes, aquela divisão, a escala, tudo isso já foi feito pelo rei Davi, que antecedeu Salomão, como vimos ali nos dias anteriores. Capítulo 6, nós temos aqui um momento de oração. E depois nós vamos ler com calma. Primeiro, o rei Salomão, ele se encontra com o povo e ele faz um discurso mostrando por que ele havia sido escolhido, porque aquele local em Jerusalém seria um local santo. Então primeiro ele faz um discurso, e aí depois ele mostra que Deus merecia uma casa, que é a justificativa do templo. Por que o templo foi construído? Salomão, ele já tinha um palácio, e aqui foi construído, nesse momento, uma casa para Deus. Na parte mais bonita, daqui a pouco nós vamos voltar a partir do capítulo 6, a partir do versículo 21, nós temos a oração pelo povo. E aí, Salomão, daqui a pouco nós vamos ver, ele diz, escuta do céu quando alguém oferecer um sacrifício nesse local. Escuta do céu quando alguém vier clamar por um milagre. Escuta do céu. E ele vai fazendo uma oração belíssima, belíssima. O padre mostra aqui, daqui a pouco nós voltamos para essa oração. Veja aqui na minha Bíblia, eu não sei se a gente consegue ver aqui. Vocês estão vendo? Aqui eu coloco lindo, ali embaixo eu coloco bom, good. Então, aqui tem até uma linha amarela. Por que eu coloquei essa linha amarela? Porque senão eu iria grifar todo o texto. E aí ficaria a Bíblia toda grifada aqui. Eu fiz uma linha assim. Então, se vocês tiverem mais tempo, ou puderem ler só uma parte, ou quiserem focar em uma parte, capítulo 6, dos versículos de 21 até o versículo 39, merece aqui muito a nossa atenção. Irmãos e irmãs, tem ainda o 7º capítulo. No capítulo 7, também um capítulo belíssimo, nós temos a resposta de Deus. Primeiro, Salomão, ele reza, ele pede, ele implora, e depois Deus responde. Deus responde como? Prometendo que ouvirá do céu e curará a terra se o povo se humilhar, rezar e for fiel. Então aquele local seria, Deus estava em todos os locais, atenderia o povo em todos os locais, mas aquele templo, naquele local seria um local santo, onde Deus escutaria o povo. Deus, ele faz a sua promessa, mas em contrapartida ele pede a fidelidade do povo. E aí nós sabemos que em muitos momentos aquela fidelidade, ela não foi mantida pelo povo, e aí por isso a aliança ela foi quebrada. Ainda no capítulo 7, nós temos as promessas que Deus faz
a Israel, mas aqui uma vez mais, nesse final do capítulo 7, nós temos a consequência daquilo que seria a desobediência. Se o povo fosse desobediente, o que ele iria sofrer. Capítulo 8, aqui é um capítulo mais político, também importante, mas um capítulo mais político. Nós temos a consolidação, tanto 8 quanto 9, principalmente aqui começando já no 8, a consolidação daquilo que seria o reino de Salomão. Ele conquista várias cidades, tem várias fortalezas, estabelece reuniões, estabelece relações comerciais e ele também consegue conquistar muitos reinos, muitos povos vizinhos. Aqui nós temos uma expansão enorme, uma expansão geográfica, uma expansão política do poder de Salomão. E aí nós temos também o aspecto da cultura e da tradição. Ele mantém as festas litúrgicas, religiosas e garante que Deus continuaria sendo adorado, venerado e respeitado. Esse capítulo 8, capítulo 9 também, nós vamos encerrar no capítulo 9. Capítulo 9 ele tem como fim ali onde Salomão ele morre, mas esse capítulo 8 e 9 nós temos aqui o apogeu, o top, o ápice, o cume do reinado de Salomão. Nós temos o cume. Capítulo 9 vai mostrar aqui o encontro de Salomão com a rainha de Sabá. Ela visita Salomão para testar a sua sabedoria, para ver a sua riqueza, e aí ela já vem imaginando que Salomão, rainha de Sabá, um dos povos mais ricos ali vizinhos, ela vem e percebe que Salomão era rico, era poderoso, nunca viu tanta riqueza, nunca viu tanta sabedoria. Quanto mais ela testava Salomão, mais ela ficava impressionada com aquele homem que ela estava vendo. E aí no capítulo também, ele tem ali como se fosse um resumo de toda a opulência, de todo o poder, de toda a capacidade que Salomão ele conseguiu. E aí no final, de uma forma muito breve, muito discreta, pouquíssimos versículos, aproximadamente 4, vai mostrar como que Salomão ele morreu, como que vai terminar o seu reinado. E aí a partir de amanhã, capítulo 10, nós vamos ter a divisão do reinado. Quando nós pensamos na Bíblia, nós lembramos do templo, lembramos dos 10 mandamentos. Então, Salomão, ali no templo, ele faz um pedido para Deus, para que aquele local seja santo. Um dia, se você for em Jerusalém, se você conseguir colocar as suas mãos ali na parede do templo para fazer a sua oração, faça isso. Naturalmente, esse primeiro templo de Salomão padre, eu vou lá em São Paulo, no Templo de Salomão. Não, esse Templo de Salomão, ele é fake, esse Templo de Salomão. Infelizmente, não posso dizer as palavras que eu quero, mas esse não é de Salomão. Esse não é de Salomão. Esse daí você tem que preparar muito bolso para ir lá. Fica com o Salomão verdadeiro, senão vai na casa da mãe lá de Nossa Senhora Aparecida, que é muito melhor. Mas um dia, se você for em Israel, você coloca as suas mãos e faz a sua oração naquele local. Olha a consagração, olha a belíssima oração que Salomão lhe fez naquele local. Ele diz assim, olha quantas vezes vai aparecer escuta. Vamos ver se aparece aqui na Bíblia do Padre novamente. Quantas vezes vocês vão ver que está circulado a palavra escuta, 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 escuta. Ele vai pedindo escuta, escuta. Faça assim também na sua Bíblia, se você quiser, circule. Escuta as súplicas do teu servo e do teu povo Israel, quando orarem neste lugar. Escuta do local em que resides do céu. Escuta e perdoa. Se alguém pecar contra o seu próximo, este se comprometer com um juramento imprecatório e vier jurar antes de teu altar neste templo, escuta do céu e age. Julga teus servos, dá ao culpado o que ele merece, fazendo recair sobre ele o peso da sua falta, e declara justo e inocente, tratando segundo a tua justiça. E aí vai seguindo, eu queria ler o texto todo, depois vocês leiam mesmo entre os versículos 21 e até o versículo 39. Se quiserem, podem fazer os comentários, digam aquilo que vocês acharam. Para mim é um dos textos mais bonitos, mais impressionantes de toda a Sagrada Escritura. Por que aquele local está o templo? Por que o templo é tão importante? Porque ali nós temos o Monte Moriá, onde Isaac foi oferecido por Abraão. Deus ali fez só um teste, Isaac ele não foi morto, mas ali Isaac ele foi oferecido. Naquele local, Salomão ele fez esta belíssima oração que temos aqui nesse capítulo 6, pedindo que aqueles que rezassem ali fossem abençoados. E aí Deus promete que eles seriam. Por isso, aquele local se tornou
o templo, um local belíssimo. Jesus visitou ali 3 vezes e também lá esteve com seus apóstolos. Então vale a pena, nós conhecemos a Sagrada Escritura, porque conhecemos a Sagrada Escritura, conhecemos a presença de Deus no nosso meio. Irmãos e irmãs, nós encerramos hoje o capítulo 9, capítulos 5 a 9. Nós estamos no segundo livro de Crônicas. Amanhã nós vamos para o dia 130. Novamente, parabéns pela sua perseverança, parabéns pela dedicação. Nós temos aqui mais de 10 mil pessoas caminhando juntas, olhando para o mesmo objetivo, e no final do ano nós vamos dizer, com a graça de Deus, nós lemos a Bíblia toda. Amanhã a leitura já começa a ficar um pouco mais difícil, já a monarquia ela já é dividida, mas nós vamos adiante, vamos ler e vamos meditar, e esses textos de 2ª Crônicas, tanto 1ª Crônicas, são textos que razoavelmente já são conhecidos por cada um de nós. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e vamos adiante, se Deus quiser. No final do ano teremos lido a Bíblia toda. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus lhe dê a graça necessária para você ser fiel e perseverante. Que Deus lhe dê a graça para você querer, confiar e seguir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.